Olá, meu guerreiro, minha guerreira, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes, sou investigador de polícia, policial civil aqui do estado de São Paulo, também sou professor da Academia de Polícia e professor do Q Concursos. E aí, agora nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de criminologia, essa disciplina, essa ciência muito importante aí dentro das carreiras jurídicas e dentro das provas de concurso público, principalmente voltado aí para as carreiras policiais, tá certo? Vamos começar o nosso trabalho de hoje de criminologia, com introdução à criminologia. Vamos trabalhar aqui na lousa. Com esse aspecto de introdução à criminologia, nós vamos trabalhar esses tópicos atuais aqui, que seria a questão do conceito, o objeto de estudo da criminologia, tá? Que está entre delito, delinquente e vítima, mas também vamos falar do controle social, o método utilizado pela criminologia, a origem e a história da criminologia dentro desses tópicos, tá certo? Então, começando a nossa aula, olha só que interessante. Quando falamos de criminologia, o que é importante destacar? É importante destacar o seguinte: a criminologia é uma ciência, a criminologia é uma disciplina, tem discussões doutrinárias, mas o que é importante? Visão majoritária. Então, para resumir de uma forma bem prática e específica sobre as questões de criminologia, sobre características gerais, eu faço essas 4 indagações aqui. Venham comigo aqui, olha só. É necessário responder 4 perguntas. A criminologia é uma ciência? Sim ou não? Qual o seu método de estudo? Quais são os seus objetos de estudo? Qual sua finalidade? Então, essas 4 questões vão dar um conceito geral sobre criminologia. Olha só, a resposta: a criminologia é uma ciência? Sim, para a visão majoritária vai entender que a criminologia, sim, é uma ciência. Por que ela é uma ciência, Ricardo? Ela é uma ciência porque ela tem um método, ela tem um objeto e ela tem uma finalidade, tá certo? Tá, mas tem alguns autores que falam que a criminologia é uma disciplina, Ricardo. Sim, alguns autores vão falar, uma visão minoritária vai dizer que a criminologia é uma ciência porque ela não tem um objeto específico de estudo. Ela é um campo interligado de disciplinas, tudo bem? Porém, é isso, tá? Para entendimento, sim, até para uma questão de prova dissertativa e prova oral, sim, a criminologia é uma ciência. Por quê? Porque ela tem um método, objeto e finalidade, tá certo? E aí, nós vamos analisar qual que é o método utilizado pela criminologia, tá? O método utilizado pela criminologia é um método empírico, baseado na observação dos fatos. E o método interdisciplinar, a interdisciplinariedade, porque ela vai fazer a integração de outras ciências para compreender o fenômeno criminal, tá? E outro ponto importante, que é tema muito recorrente em provas, é o objeto de estudo. Quais são os objetos de estudo da criminologia? Olha só para mim, os objetos de estudo da criminologia estão divididos em 4 principais vertentes, tá? Então, 4, não são 5, são 4. Então, quais são eles? Eles são o seguinte: o crime ou o delito, tá? Você pode utilizar isso aqui. O criminoso ou o delinquente, como sinônimo, a vítima e o controle social da delinquência. Então, são 4 vertentes da criminologia, 4 visões de estudo aqui. Então, tá? Foco no delito, no delinquente, na vítima e no controle social, tá certo? E qual a finalidade, qual a função principal da criminologia? Então, a função principal da criminologia, ela vem explicar e prevenir o delito, ela intervir na pessoa do infrator ou no criminoso, tá? Avaliar os diferentes modelos de reação ao delito, além de informar. Uma função primordial da criminologia é informar a sociedade e os poderes públicos, dar um diagnóstico. Olha só. Então, respondida a sua pergunta, respondidas suas indagações, a criminologia é uma ciência? Sim, é uma ciência. Qual o método utilizado? Empírico interdisciplinar? Quais são os seus objetos e qual sua finalidade? Nessa resposta, nós temos de uma forma geral um conceito de criminologia para uma questão dissertativa que você tem que escrever, tá? Sobre questões relacionadas ao conceito e sobre uma questão até de indagações orais. Então, olha só um conceito básico, simples e prático. Venha comigo aqui na lousa, olha só. Então, a criminologia,
Conceito, ela é uma ciência, a criminologia é uma ciência que se utiliza do método empírico interdisciplinar, tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, e tem como finalidade explicar e prevenir o delito, intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito, além de informar a sociedade e os poderes públicos sobre os objetos de estudo, tá certo? Então, eu tenho aqui uma visão geral sobre o conceito de criminologia. O que realmente recorrente cai em prova? Geralmente, quando fala-se em conceito, vão dar algumas características gerais de criminologia e geralmente vai tentar te confundir com o quê? Com o direito penal. Então, eu costumo dizer, tudo que estiver relacionado com norma, com jurídico, questão axiológica, de valores, poxa, não é criminologia, é diferente. Já tudo que estiver relacionado com métodos biológicos, sociológicos, visão indutiva, e isso sim é criminologia. Então, olha só, eu fiz o seguinte, para características gerais, que geralmente são questões que vão cair em suas provas de concurso ou vão citar algumas características gerais, eu inventei a mnemônica CEIA-PIX. Com o CEIA-PIX, você vai fazer as características da criminologia geral. A criminologia, sim, olha só, é uma ciência. É uma ciência porque tem um método e um objeto de estudo. É uma ciência empírica, baseada nas observações dos fatos, observação da realidade. É uma ciência interdisciplinar, porque ela integra e coordena outras ciências e disciplinas para o entendimento do fenômeno criminal. É uma ciência autônoma, tá? Ela não necessita de outras ciências para existir, tá? Ela vem a, inclusive, ser flexível e mutável, ela vai se modificando com o processo histórico, tá certo? Aqui vale destacar o seguinte, a mesma coisa, tem uma visão minoritária, tá? Uma visão da doutrina, uma visão minoritária, que vai dizer que a criminologia ela não é autônoma. Por quê? Como ela é interdisciplinar, então ela necessita de outras ciências para compreender melhor o fenômeno criminal. Porém, para o entendimento da visão majoritária, ela é uma ciência autônoma, flexível, imutável, que não necessita de outras ciências. Ela vai se utilizar de outras ciências, mas ela está numa instância superior, como diz Lélio Calhau. Tudo bem? Ela integra as outras disciplinas. O que serve, ela pega. O que não serve, ela não pega. Então, sim, ela é uma ciência autônoma, inclusive, ela é uma ciência desde o século XIX, tudo bem? Através dos seus estudos empíricos. E aí, voltando, é uma ciência de caráter profilático, tá? Um forte caráter prevencionista, tem uma visão indutiva de analisar as informações, tá? Isso também pode ser através de experimento, é uma ciência experimental, tá? Utiliza-se também de método indutivo quantitativo através de estatísticas e é uma ciência causal explicativa e é uma ciência fática do ser. Ela se preocupa com o criminoso, com a vítima, tá? Com todos os entes relacionados ao delito. Então ela amplia o seu conceito sobre criminalidade e demais, tá? Então, essas são algumas características gerais da criminologia, tudo bem? Para você diferenciar do direito penal. Do direito penal, por quê? O direito penal ele vai se tornar, olha só, é uma ciência também, é considerada também uma ciência. Só que uma ciência normativa, tá? Então, tudo que você vê relacionado com normativa não está relacionado com a criminologia. É uma ciência jurídica o direito penal, tá bom? É uma ciência axiológica, baseada aí nos valores, tá? É uma ciência que utiliza do método dedutivo, tá? Ou dedutivo lógico, tá? Parte das características gerais. É uma ciência também que estuda o deve ser, enquanto a criminologia é fática do ser. Então, direito penal, preocupado com as normas, tudo bem? Com as questões dos valores, com as questões jurídicas, questões dedutivas, e a criminologia é indutiva, tá certo? Causal explicativa e fática do ser. Ela vai estudar as causas, preocupar com a explicação por que acontece o crime, enquanto o direito penal não está preocupado. Tá? O direito penal é bem assim, de uma forma geral. Está no papel? É crime, não está? Então não é crime. Então, essas são algumas questões que podem cair em suas provas, tá? E olha só que interessante.
são características gerais, só que geralmente é 20% de questões em provas de concurso público, tá? E aí agora vamos falar sobre a metodologia, este método utilizado pela criminologia, intensificar de uma forma um pouco mais profunda, mas porém bem simples, prática e rápida, que é isso que você precisa entender. Olha só que interessante. Então, quanto ao método, o método utilizado é um método empírico, o empirismo, certo? O empirismo vai nascer ali com o positivismo de Auguste Comte, através do estudo, da experiência, não é isso? Eu consigo ver, eu consigo analisar. Então, sim, então é baseado na experiência, nas vivências, nas observações, tá? A indução é um princípio fundamental do método empírico, tá certo? Então, a criminologia tem uma visão indutiva, analisar os fatos para chegar a uma conclusão. Por isso, por ter uma visão indutiva, ela não é uma ciência exata. Isso já caiu em prova, você tem que tomar muito cuidado. A visão indutiva, o método indutivo, ele tem uma visão exata, ele dá uma visão exata? Não, ele dá um diagnóstico, né, através da análise dos fatos para chegar a uma conclusão, porém não é exato, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa informação, tá bom? E outras denominações relacionadas com esse método empírico, tá? Pode cair na sua prova. A criminologia se utiliza do método indutivo? Sim, o método indutivo, tá? Há um método experimental? Sim, também, através de experimentos, tá certo? Há um método indutivo experimental? Também pode cair como indutivo experimental. Método empírico indutivo? Sim. E também é um método indutivo quantitativo, né? Quantidade, daqui questão de estudos estatísticos. Sim, a criminologia se utiliza de todas essas denominações para relacionar com esse método aqui empírico, tá certo? Então, são palavras principais, tá? Experimental, vai fazer experimentos, tá? E indução indutiva através da observação dos fatos da realidade. E outro ponto muito importante destacar é a interdisciplinariedade. Interdisciplinar, isso está muito na moda até essa palavra, interdisciplinar. Qual a diferença, Ricardo? A criminologia é um método interdisciplinar e multidisciplinar, ou ambas, ou nenhuma das duas, tá? Visão majoritária e visão minoritária, tá? Visão da doutrina. A grande parte da doutrina, a maioria vai dizer sim, que a criminologia ela é interdisciplinar. Olha só, uma visão majoritária. Interdisciplinar. Por que interdisciplinar? A integração, ó, inter vem de integração. Ela coordena e integra outras ciências para compreender o fenômeno criminal. Aí é aqui que Lélio Calhau vai dizer que a criminologia ela está aqui, em uma instância superior. Mas aí, se ela vai precisar da biologia? Ah, sim. E da sociologia? Também. E da psicologia? Também. E da psiquiatria forense? Também. E da geografia? Também. E da estatística? Também. Olha só, ela tem um monte de estudos científicos aqui que ela vai utilizar, analisar, ver o que serve e o que não serve, vai fazer como um sistema de retroalimentação e vai dar as causas do crime. Por isso que ela necessita de outras ciências para ter uma visão, uma compreensão melhor deste fenômeno, para, inclusive, explicar as causas e também falar qual que é o melhor caráter de reação, porque ela não tem um caráter, além de profilático, de prevenção, e também avaliar quais são os melhores modelos de reação. Então a criminologia te dá uma visão bem ampla sobre todo esse conceito relacionado ao crime. Mas vamos lá. Mas, Ricardo, já caiu em prova que a criminologia era multidisciplinar e estava como correta. Sim, porque tem uma visão minoritária que vai dizer que ela é multidisciplinar, que ela também é multidisciplinar. Por quê? Porque eu posso estudar pelos aspectos específicos, sem fazer uma integração com as outras ciências, tudo bem? Multidisciplinar é de muita. Então eu posso somente estudar o crime, o criminoso pelos aspectos internos, biológicos, ou então pelos aspectos sociológicos, ou somente pelos aspectos psicológicos. Então,
Tá bom? Então isso já caiu em prova, porém não tem caído mais essa questão relacionada com multidisciplinar, tem um entendimento geral relacionado que é interdisciplinar. Ricardo, se for uma questão dissertativa, o que eu vou responder? Que a criminologia é empírica e interdisciplinar. Pode cair também agora nas provas relacionado. Diferencie multidisciplinar de interdisciplinar? Pode cair. Então, características gerais. Tá bom? A interdisciplinar integra e coordena. Tá? Multidisciplinar, múltiplas disciplinas, porém, não faz essa coordenação. Não tem essa informação, essa ali entre elas. Tá certo? E é isso aí. E o segundo, o nosso doutrinador, segundo Nestor Sampaio, 2012, delegado de polícia, infelizmente faleceu de Covid no ano de 2021, 2022, salvo engano, ele vai dizer que a criminologia se utiliza de métodos biológicos e sociológicos, tudo bem? Como uma ciência empírica e experimental, afastando-se da intuição e do subjetivismo. Então, porque ela analisa os fatos, tá bom? É objetivo. Ou seja, essa terminologia é muito utilizada pela banca VUNESP. Na maioria das provas da VUNESP, quando fala-se de questão conceitual, você vai perceber, a criminologia se utiliza que tipos de método? Métodos biológicos e sociológicos, com uma visão indutiva, com uma visão experimental, como uma ciência indutiva que ela é. Tem que tomar muito cuidado com o que vem pós-vírgula, tá certo? Então, vamos lá fazer essa análise aqui, sobre a criminologia. Então, olha só os métodos utilizados pela criminologia. Além, olha só, eu tenho um método empírico, não é isso? Mas também esse método empírico, né, é um método também baseado na observação dos fatos, um método indutivo. Também tem um método interdisciplinar. Isso, método empírico interdisciplinar. Também tem um método biológico e sociológico. Ou seja, eu posso fazer análises internas quanto análises externas. Porém, tudo com uma visão experimental. Então, tá bom? Então, a criminologia, olha só, baseado no empirismo, no método interdisciplinar, métodos biológicos e métodos sociológicos, tá certo? E é isso aí. E a criminologia, tá? A criminologia. Então, você pegou o conceito, pegou a parte conceitual e a questão da metodologia utilizada? Sim, você entendeu a questão do empirismo, você entendeu sobre a questão dos fatos, você entendeu sobre a visão indutiva? Sim, eu entendi, Ricardo. Então, como qualquer ciência, tá? Aprofundando um pouquinho mais os aspectos conceituais, você necessita trabalhar procedimentos, protocolos, ou seja, técnicas de investigação. E sobre técnicas de investigação, a criminologia, olha só, ela vai utilizar protocolos, procedimentos, técnicas. Então, não é de qualquer jeito essas análises, tudo bem? Então, segundo Pablo de Molina, ele vai dizer que a criminologia se utiliza de técnicas quantitativas e qualitativas e técnicas transversais e longitudinais, tudo bem? Técnicas quantitativas vão me dar quantidades, ou seja, amostras, estudos estatísticos, tá certo? Técnicas qualitativas vão me dar maior qualidade dessa informação através de testes mais aprofundados, tábuas de prognose, certo? Experimentos. Também a criminologia se utiliza de técnicas transversais, ou seja, uma única medição, através de dados estatísticos, por exemplo, tudo bem, como informes de autodenúncia, como pesquisas de vitimização, e estudos longitudinais, que são várias medições, né? Baseado aqui na criminologia do desenvolvimento, onde eu tenho biografias criminais, tá bom? Estudos mais longitudinais. Logicamente, estudos são mais caros, você vai ver basicamente uma boa parte trabalhando sempre nas questões mais quantitativas e transversais, mas são essas técnicas de investigação. Isso já caiu em prova, tá certo? A criminologia se utiliza de técnicas quantitativas, mas não qualitativas? Não, ela se utiliza de quantitativas, qualitativas, transversais e longitudinais, tá certo? E finalizando, tá? A finalidade da criminologia ou funções da criminologia, então nós temos palavras-chave como explicar, prevenir, intervir e avaliar. Então é explicar e prevenir o delito, tá? E intervir na pessoa do infrator, do criminoso, com o objetivo de ressocializá-lo, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito
e informar a sociedade, dar um diagnóstico, tudo bem? E também, dentre eles, está o ressarcimento à vítima, trabalhando uma questão de justiça restaurativa, ou seja, avaliar o melhor modelo de reação aqui ao delito, tá certo? Então, olha só, volta aqui para mim, diretor. Então, esses são alguns pontos cruciais sobre esse tema que nós trabalhamos, sobre conceito, trabalhamos o conceito e trabalhamos o método. Nós vamos trabalhar aqui no próximo bloco, na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão dos objetos e depois a questão da origem da história da criminologia, tá bom? Vou ficando por aqui, eu sou o professor Ricardo Fernandes, força, multifoco e fé. Fui!